Shalom, povo de Deus, tudo bem? Espero que sim. O papo hoje é Teologia da Libertação. Enquanto rola a vinheta aí, já se inscreve no canal se não é inscrito, deixe seu joinha e faz todas essas bagaças aí. Já volto. Teologia da Libertação. O que é isso? A Teologia da Libertação, ela nasce como um movimento apartidário, inclusiva, que engloba várias correntes de pensamento a interpretarem os ensinamentos de Jesus em prol, de uma libertação, digamos assim, mais da opressão. Eles pegam o Evangelho de Jesus e tentam interpretar numa vertente mais sociológica, aquele Jesus que muitas vezes a gente vê no Evangelho, que pregava para os pobres, que lutava pelos pobres, que ia até os necessitados. É essa questão. Não que Jesus não tenha feito isso, lógico que ele fez, a gente sabe que fez. Mas a Teologia da Libertação ela vai trabalhar muito em cima disso, das chamadas injustiças, de condições, injustiças essas que são, segundo eles, da Teologia da Libertação, diferenças, e aí a gente já consegue enxergar a questão de minorias. Ela traz justamente uma forma de interpretar o Evangelho numa vertente da injustiça, tanto econômica quanto social, e de certo modo, de uns tempos para cá, também de forma política, porque não se consegue implementar ou enculturar uma teologia, seja ela qual for, se ela também não estiver inserida politicamente, se a gente entender que política é tudo aquilo que faz com que a gente alcance objetivos dentro da legislação, dentro de leis e regras e direito. Então, por isso que também ela acaba chegando no âmbito político. Então, ela é também uma parte, ela nasce na sua essência, quando ela nasce, ela nasce e ela é parte da premissa de que o Evangelho exige uma opção preferencial aos pobres. Em vista disso, ela quer reinterpretar a fé cristã em vista dos problemas sociais. Então, aquilo que eu já disse no começo, a Teologia da Libertação, ela pega o Evangelho, ela molda o Evangelho numa perspectiva onde a gente só tenha olhos e a gente só enxergue a visão para o pobre, Pobre, como se Jesus só tivesse enxergado a pobreza na questão dinheiro. Jesus nunca olhou o pobre, nunca falou de pobre só na questão financeira. Acreditamos que Jesus, quando ele fala de pobre, a gente vamos pegar um exemplo lá, quando Jesus fala assim, é mais fácil como se diz, fugiu da mente, é mais fácil passar o camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, desculpa a memória aí. Então, quando ele diz isso, ele não quer dizer que que o rico não vai se salvar, O rico ele vai se salvar também, ele consegue alcançar a salvação. Mas se a gente olhar o decorrer desse evangelho, onde tem essa passagem, ele vai dizer que pela graça de Deus isso é possível, isso é alcançável, O rico também alcançará o reino dos céus. Mas o rico também precisa fazer por onde? Fazer por merecer, Não merecer por seus méritos próprios, mas merecer
por aquilo que ele é como ser humano, por aquilo que ele consegue ser como ser humano. Assim sendo, o que ela faz? Um outro ponto importante também que a teologia da libertação vai ser atribuindo, ela vai se colocando como pauta e como referência, é a questão da teologia ser favorável ao ecumenismo, tanto ao ecumenismo como à inculturação da fé. Ou seja, ela acredita que aquelas minorias, onde a maioria dessas minorias, até engraçado, a maioria dessas minorias, elas têm ou elas vêm de uma religião, ou de uma cultura própria, Vamos pegar um exemplo de novo aleatório, a religião africana, trazida junto com os negros lá da África, e já enraizada na nossa cultura, ela está enraizada na nossa cultura, mas ela não está enraizada dentro da nossa forma de enxergar a religiosidade, da nossa forma de enxergar Deus. Temos a nossa forma própria, a nossa doutrina e a nossa forma de enxergar Deus. Nenhuma enculturação é aceitável dentro da nossa igreja, ou seja, nós temos os nossos dogmas, nós temos aquilo que a gente acredita. A teologia da libertação vai dizer que não, a igreja tem que estar aberta para novas experiências, inclusive aceitando essa nova ou essa forma de religiosidade dentro de nossas igrejas. A gente tem muitos exemplos, nesse sentido, as chamadas missa sertaneja, missa afro, missa das crianças, missa disso, missa daquilo. Não existe. Para nossa doutrina e até hoje é dogma de fé nosso, missa só existe uma. Missa é aquela que é o sacrifício de Jesus Cristo e ponto. Não tem outro jeito, não existe outra forma de interpretar o sacrifício de Cristo, a não ser aquela que o é, que a gente faz memória todo domingo ou toda vez que a gente vai participar de uma missa. Então, assim sendo, não tem como ser favorável a essa forma de pensamento, tá? Então, a gente pode até conversar sobre ecumenismo, mas não sobre enculturação. Ecumenismo no sentido de, tipo assim, dialogar com outras igrejas, ser coparticipativo com outras igrejas, mas não trazer aquilo que as outras igrejas pensam e acreditam para dentro da nossa forma de interpretar e a nossa forma de enxergar a igreja. A teologia da libertação, então, ela tem o seu ápice, a sua formulação e o seu chamado marco inicial em 1971, quando o padre peruano Gustavo Gutierrez, ele vai escrever um livro onde ele vai pautar todas essas formas de pensamento, Então aquilo que era disperso, aquilo que eram pinceladas aqui e ali, eram faladas aqui e ali, começa a ganhar corpo, começa a ganhar condições de regra, todo mundo vai começar a falar e pregar a mesma coisa, baseando-se no livro que esse padre escreveu, chamado justamente de A Teologia da Libertação. Então a Teologia da Libertação tem o seu marco inicial, com a publicação desse livro, e tendo aí o seu marco em 1971, aonde, por ser um padre peruano, e ser aqui na América Latina, ela tem uma aderência muito fácil, muita gente começa a ser adepto dessa forma de pensamento, justamente porque aqui na América Latina a gente tem, muita desigualdade social, econômica, entre outras coisas, e também por questões raciais, étnica, cultural. A gente tem muita diversidade aqui na América Latina. Então ganha muita força justamente por ter muitos necessitados, infelizmente. Tá? Então a teologia da libertação, ela nasce justamente para tentar igualar as coisas, mas não pegando aquele que está embaixo, aquele que é minoria, e levando ele para cima,
mas pelo contrário, ela quer fazer com que aquele que está em cima desça ao encontro daquele que está embaixo. Então a teologia da libertação, ela tem uma forma contrária de enxergar, eu acredito, e a igreja acredita, uma forma contrária e divergente de enxergar o evangelho, né? Temos sim que nivelar todo mundo, ou tratar todo mundo igual, mas trazer o menor, o mais fraco, aquele que não pode, para onde ele possa, aonde ele seja forte, e não pegar aquele que é favorável, aquele que tem a sua força, tem a sua condição, e levá-lo para baixo, né? Tem que ser diferente. Essa teologia, ela começa, né, quando ela começa a ganhar corpo, ela começa a ser dialogada, ela começa a ser conversada, né, e discutida, e chama atenção também, né, na Santa Sé, ou seja, no Vaticano. E começa-se também uma discussão lá de se isso é aceitável ou não, se cabe dialogar ou não, se é aceitável ou não. E nos pontificados de João Paulo II, né, do São João Paulo II e de Bento XVI, ela é totalmente refutada, né, e por ser refutada, né, não cabe e não entra em debates nem em diálogo, ela é totalmente excluída, né, da nossa forma de pensar como católicos apostólicos romanos. No entanto, Bento XVI, errata. No entanto, agora no pontificado de Francisco, ele muda um pouco a forma de enxergar e ele dá abertura para que se volte a conversar, se volte a dialogar sobre pontos da teologia da libertação, né? Ele dá a entender que ela no seu conjunto total não dá para ser aceita, né? Dá a entender, né? Não vou afirmar nada porque a gente se surpreende a cada dia. Então ele dá a entender que no conjunto total ela não dá para ser aceitada, né? Ser aceita, mas alguns pontos é passível de conversa e é passível até mesmo de aceitação, né? A gente teve um exemplo aí, o Sínodo da Amazônia, aonde entrou em cena, né? O Sínodo é um conjunto de pessoas, bispos, padres, teólogos que vão para discutir, né, doutrinas e como a igreja será conduzida, né, aqui, ali ou de uma forma mundial. Então a Igreja Católica se reúne para discutir qual vai ser a diretriz que vai ser tomada, né, por aquele período ou naquele lugar. E no entanto, o que acontece? Existe uma enculturação. Pegam-se a tal da Pachamama lá e inserem toda aquela cultura dentro do sínodo, dentro da espiritualidade do sínodo, né? Então é uma coisa totalmente fora do contexto, fora do nexo. Tem um vídeo meu por aí também, depois vocês procuram, onde eu falo sobre enculturação, onde temos nossos exemplos de fé, né? Sejam índios, sejam africanos, a gente tem santos em todos os cantos do mundo. Não precisaríamos trazer um ídolo pagão para dentro da nossa igreja, mas no Sínodo da Amazônia, infelizmente, foi isso que aconteceu. E segundo João Paulo II e segundo Bento XVI, isso é uma heresia, isso é errado, isso não poderia ter acontecido. E o mais importante de tudo, segundo a Congregação para a Doutrina da Fé, a instituição, né, ou a congregação, né, o organismo, né, a secretaria, vamos dizer assim, que cuida daquilo que pode ser aceito, daquilo que pode ser dialogado, daquilo que é lícito, aquilo que não é lícito dentro da igreja, né, coordenada hoje pelo cardeal Sara, ele vai dizer, né, tanto em 84 quanto em 86, que a teologia da libertação ela é totalmente excluída de argumentos sólidos e plausíveis, né? Ela em nada tem a ver com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, justamente por causa dessa questão. Jesus, primeiro, nunca pregou só para os pobres, nunca esteve só com os pobres,
e pelo contrário, ele nunca quis trazer os ricos de cima para baixo, ele sempre quis igualar, ou seja, levando o menor para a altura do maior e nunca o maior para a altura do menor, né? Se iguala as coisas trazendo quem está embaixo para cima e não quem está em cima para baixo. A doutrina, né, a Congregação para a Doutrina da Fé, ela vai dizer que essa ideia também é totalmente excomungada ou exclusa de discussão, né? Ela não cabe nem diálogo nem discussão, porque ela traz pontos fundamentais e teses que em nada, né, agregam a nossa forma de pensar, em nada vão contribuir para a nossa forma de evangelização e para a nossa forma de condução. Separei 2 exemplos, né? A teologia da libertação, ela formula teses, né, onde ela exclui o pecado, né? Ela exclui aquele pecado individual, não tipo assim, excluindo de absolver, que é diferente, né? Quando a gente vai lá, confessa, o padre absolve o nosso pecado. Não, a teologia da libertação, ela se preocupa em justificar o pecado. Então ela não quer afastar o pecado do pecador, né? E sim justificar o pecado do pecador. Um exemplo, aquela pessoa que vive lá na favela, lá, que muita gente vai dizer, porque não tem oportunidade, isso e aquilo. E essa pessoa que, segundo a teologia da libertação, não tem oportunidade, essa pessoa, o que ela faz? Ela adquire uma arma, sei lá o que ela faz, vai lá e assalta uma pessoa. Ela não está fazendo isso porque ela não pode ser condenada porque ela está fazendo isso. Isso não pode ser considerado um pecado, porque a teologia da libertação vai fazer a gente entender que aquela pessoa é uma vítima. A vítima não é vítima. Quem é vítima é quem está assaltando. Por quê? Segundo a teologia da libertação, ela não teve outra opção. A opção que a sociedade deu a ela foi aquela. E se a pessoa que está sendo assaltada não atende ao desejo do assaltante e acontece do assaltante tirar a vida dessa pessoa que está sendo assaltada, só para englobar um exemplo mais profundo, tá? Além da pessoa estar sendo assaltada, e se o assaltante matar a vítima, né? A vítima, mesmo assim, ainda não é vítima. A vítima continua sendo bandido. Por quê? A vítima tinha a obrigação, por poder proporcionar aquilo que o outro estava pedindo ou solicitando, ela tinha por obrigação, né, ter cedido, ter propiciado aquilo que o assaltante estava pedindo. Ou seja, de qualquer forma, o assaltante seria a vítima, né? Aí ele vai para a cadeia, ele vai ter que pagar pelos seus crimes e mesmo assim ele continua sendo uma vítima, ele ainda vai posar de inocente e ele vai ter o respaldo da teologia da libertação, que vai passar a mãozinha na cabeça dele e vai falar que ele não tinha opção, ele fez aquilo porque ele não tinha opção e a culpa não é dele, a culpa é da sociedade que não deu alternativas e não deu opções para ele. Então, essa forma de pensar é totalmente contra o Evangelho e assim sendo, foi refutada pela Igreja. A outra coisa também que é muito grave é a questão ela elimina a transcendência religiosa. Por exemplo, ela vai tornando Jesus mais humano do que divino e assim sendo, desvaloriza o magistério da Igreja. Então a Igreja, lá nos seus primórdios, né, nos seus primeiros concílios, tem-se uma discussão se Jesus ele é 100% homem, se ele é 100% divino, se ele é só divino ou se ele é só homem, né? E se chega à conclusão, e isso se torna dogma nosso de fé, de que Jesus ele sempre foi 100% homem e 100% divino, né? Uma matéria, uma essência não distinguia da outra. Ao mesmo tempo que ele era humano, ele era divino, e ao mesmo tempo que ele era divino, ele era humano. As dores que ele sente, dores de humano, ele suportava, talvez porque fosse divino, né? Mas a dor era a mesma de um ser humano, né? Cientistas vão dizer que
Um ser humano normal não aguentaria, né, nem 2 horas de todo o sofrimento que foi as 12 horas do sofrimento de Jesus. Então, tipo assim, as dores são as mesmas, mas o quanto ele aguentou é só porque ele era divino. Só não numa forma pejorativa, mas numa forma de tornar grande tudo aquilo que ele fez. Então, o que a gente aguentaria sofrer apenas por 2 horas, o ser humano mais forte, né, aguentaria passar apenas 2 horas e acabaria falecendo. Jesus sofre a mesma dor, só que ao invés de ser por 2 horas, ele sofre por 12. Né? Então isso eleva o mérito e eleva, né, o potencial maior da nossa cristandade. E por isso ele é quem é, e é por isso que ele é por ele que a gente também dialoga, a gente evangeliza, a gente vai até as últimas consequências. Então, a teologia da libertação, ela é totalmente refutada, né? Só essas 2 questões já bastariam para deixar ela totalmente de fora da igreja. Mas ainda tem mais. Então, se você quiser saber, você larga a mão de ser preguiçoso também, vai estudar, digita no Google Teologia da Libertação e seu significado, tem livro. Então, também larga a mão de ser preguiçoso. Não fica esperando tudo mastigado também, não. Um outro ponto, né, e isso ganhou força mais agora nos anos 90 para frente, é que lá no começo, se eu não falei, eu deveria ter falado, que ela nasceu de uma forma apartidária, ou seja, ela não deveria ter conotações políticas, ela não deveria ter um direcionamento político, nem direita, nem esquerda, nem centro, nem cima, nem baixo. Totalmente apartidária, ela deveria olhar para as pessoas, né? Mais preferencialmente para os pobres, né? Mas sem questões políticas. Dos anos 90 para cá, o que acontece? Ela começa a ser politizada, ela começa a ter vertentes de política, ela começa a pender para um lado político, né? E o lado político que ela começa a pender é justamente aqueles que defendem, né, e incentivam a luta de classes, ou seja, o confronto das classes, né, onde classe média luta contra a classe rica e assim por diante, e a classe pobre luta com a classe média. Então ela começa a dizer que o pobre ele tem que ir à luta verdadeiramente dos seus direitos, luta de lutar mesmo, de se precisar partir para a pancada também, né, serem agentes revolucionários. E já encerrando, né, então se você acompanhou até agora, muito obrigado, mas deixe seu joinha lá, porque senão essa bagaça não sobe, esse negócio não chega às outras pessoas. Tudo isso que eu falei sobre a teologia da libertação, a gente ouve falar também, né, algo muito parecido e que hoje em dia já dá para enxergar como uma coisa só, que é o tal do chamado marxismo, né? Marx ele sempre pregava, sempre falou, sempre escreveu justamente sobre esses pontos. Olhar para o pobre, luta de classes, o rico tem a obrigação de ajudar o pobre, o rico, se precisar, ele tem que deixar de ser rico para ajudar o pobre. Enquanto que a gente já viu e a gente já falou que as coisas têm que ser iguais, sim, mas iguais nas condições e nas oportunidades, né? Você quer ter o que eu tenho? Trabalhe como eu trabalho, né? E não fique achando que as coisas têm que cair do céu ou que alguém tem que proporcionar para você. É diferente. Se a pessoa rica está lá, é pelos méritos dela, mesmo que ela tenha nascido em berço de ouro. São méritos dela. Ela não escolhe a família que ela vai nascer. E se o pai dela proporciona aquilo que ela tem, se a mãe proporciona aquilo que ela tem, é pelos seus méritos. Bons ou ruins, independente, cada um vai responder perante Deus depois, né, por esses méritos. Mas ninguém tem a obrigação de ajudar ninguém a se levantar. Cada um tem que ser por si só, conseguir as suas ajudas por si só.
né? A gente sempre vai achar quem nos ajude, a gente sempre vai achar quem nos incentive, mas a gente precisa lutar, a gente precisa fazer por merecer. Então a gente vai ver que a teologia da libertação e o marxismo hoje caminham lado a lado, são uma coisa só, né? Grant vai dizer que o comunismo e o socialismo, né, eles têm que se inserir na sociedade não mais de uma forma violenta, mas de uma forma cultural. E que forma mais cultural que se inserir na religião? Então a gente tem que ficar atento a essa praga que se infiltrou dentro da Igreja Católica, que é a chamada teologia da libertação. Se você ouvir o termo teologia da libertação, ou ouvir temos que fazer preferência, ou temos que ter preferência, ou, né, olhar só para os pobres, ou olhar os pobres, né, desconfie, né, dê sempre uma boa observada aí. Se o seu padre é muito preocupado com os pobres, mas ele não é preocupado em se mexer, né, para ajudar também, né, então desconfie. Beleza? Então, se você gostou, então já se inscreve no canal, deixe seu joinha, ajude a gente a fazer com que esse canal cresça, para que as pessoas também alcancem mais informação. Só lembrando, não estou fugindo do assunto dos primeiros vídeos lá. Eu vou chegar até onde eu tenho que chegar, vou chegar a falar o que aconteceu comigo, mas eu preciso passar por tudo isso, fazer com que vocês entendam tudo isso, para que vocês compreendam a que ponto chegou a prepotência e a arrogância de certas instituições e certas pessoas que conduzem essas instituições. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Paz, fui!